Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Business Connection by Ibrei. Sou a Kemi Soy de Ibrei e neste programa estaremos sempre trazendo empresários, economistas e autoridades especializadas nos países da Ásia. Você terá um panorama geral sobre os países asiáticos e nessa segunda temporada do Business Connection by Ibrei apresentamos um escopo diferente, com informações inéditas, dicas culturais, dicas de etiqueta nos negócios e relatos da trajetória de empreendedores bem-sucedidos que vivem nos países asiáticos onde se estabeleceram. No episódio de hoje, vamos apresentar a segunda parte da nossa conversa com Vitor Moura, um brasileiro empreendedor residente em Xangai. Dá um salve aí, gordão. Ri da vida aí pra nós. Caso você tenha perdido a primeira parte, você ainda pode assistir pelo nosso canal do YouTube ou pela nossa página oficial do Ibrei. Vitor Moura é fundador da Lantau, uma empresa focada em aproximar os empresários brasileiros da China e que tem como propósito gerar oportunidades para que os empreendedores brasileiros possam inovar e ampliar seus horizontes, participando do ambiente de negócios chineses. Ele também é diretor de marketing na Brashan, uma associação empresarial de brasileiros representantes de empresas dos setores industriais, do comércio e serviços na China. Bom, agora eu tenho uma pergunta, mas eu fiquei também um pouco assim pela resposta que você deu em relação, que você já comentou sobre aquela política que teve da China anteriormente, da questão de ter mais homens, né, do que mulheres. E então eu gostaria de saber agora sobre essa questão com as mulheres chinesas, porque eu escutei também que culturalmente, talvez isso seja também específico de algumas regiões, eu não sei dizer, não sei afirmar se isso é global, global eu digo, desculpa, se é maioria Sim, no na país China, inteiro, sim. no país inteiro, mas que as mulheres elas têm essa influência grande dentro da família, que elas têm essa personalidade forte e elas têm uma voz, né? E eu queria saber como isso é na prática, né, voltado para o business. Você vê muitas mulheres em posição de liderança, qual a dificuldade que uma mulher também, sendo estrangeira, ela teria isso numa mesa de negociação? Eu sei que você é homem, mas eu gostaria que você, não sei, pela sua observação e sua vivência, se você conseguiria responder essa minha pergunta. Eu vou me arriscar. Eu faço todas as vênias possíveis, certo? Eu não sou mulher, não sou chinesa, mas não passo por isso na minha pele, não é? Mas, dada a minha observação, eu diria assim, por exemplo, eu trabalhava antes, no escritório da Lantau ficava dentro de um coworking aqui, em Xangai. E o coworking, lógico, por ser coworking, tem uma série de outras empresas. E era um prédio inteiro, e eu diria que era facilmente 80% de todas as pessoas trabalhando naquele prédio eram mulheres. Então, eu acho que tem uma razão histórica. Teve uma época na China que a verdade é que a sociedade ainda era extremamente rural. A China ainda é, na verdade, mas era mais ruralizada ainda, e era necessário que os homens ficassem junto com a família na fazenda para ajudar com o trabalho braçal, e isso gerou oportunidade para as mulheres, e as mulheres iam estudar, sabe? Então, assim, aconteceu isso.
Também tem o fato de que existem mais homens que mulheres, também era uma exceção da política do filho único, famílias que o primeiro filho fosse menina, dependendo da localização, poderiam ter um segundo filho na tentativa de ter um menino. Tá? Existia isso. Culturalmente, por conta da questão rural, enfim, tudo uma questão cultural da época. Tá? Mas hoje, eu diria que existem muitas mulheres em posição de liderança, existem várias mulheres CEO de grandes empresas, inclusive o Ctrip, que em chinês é Xietian, que é a maior, é tipo o Booking.com deles aqui, a maior empresa disso, a CEO e fundadora é uma mulher. Para dar um exemplo, eu esqueci o nome dela agora, mas ela é uma mulher e você vê muitas mulheres em posições de liderança. Lógico que eu já fui visitar fábricas no interior e que a dona da fábrica era mulher, mesmo essas indústrias mais antigas, assim, você vê. Mas eu diria, acho que não é, a China é a exceção, acho que todas as partes do mundo é mais ou menos assim. Essas indústrias mais tradicionais, eu diria que ainda tem uma predominância masculina, assim, vamos dizer. Mas na nova tecnologia, aqui no centro de Xangai, você vê mulheres em posição de liderança o tempo inteiro. Então, eu não sinto esse gap. Lógico, se perguntar para uma chinesa agora, talvez ela venha discordar, não é? Mas, pela minha observação, eu não sinto esse gap de forma tão clara, tá? Acho que aqui elas têm personalidades muito fortes, e dentro de casa, inclusive. Então mesmo pelo fato de ter mais homem que mulher, elas mandam nas casas, assim, facilmente, entendeu? Porque entre os homens é uma competição muito feroz, porque tem mais homem que mulher, entendeu? Então, a verdade é que isso gera um ambiente que naturalmente a mulher acaba se tornando mais dominante, entendeu? Assim, então, eu acho que dentro de casa você vê elas mandando em tudo. Aqui na Ásia tem toda a questão da hierarquia por idade, então os mais velhos mandam, né? Sempre. Mas eu acho que dentro disso ainda as mulheres têm uma posição muito forte aqui na China. Mas eu faço todas as vênias possíveis, assim. Não sou chinesa, não sou mulher. Se perguntar para a chinesa agora, ela pode dizer que eu estou completamente errado. Mas pela minha observação, eu diria isso. Tá? Certo. Obrigada, Vitor, pela sua resposta. Agora vamos aos conselhos, né? Você começou falando algumas coisas, mas eu gostaria que você destrinçasse. Ai, meu Deus, desculpa. Vou reformular. Eu errei aqui. Peraí, corta. Vamos começar de novo. Toma uma água, vai. Não, é porque aqui já é noite, né? Peraí, deixa eu beber uma aguinha. Não, vamos todos. Vamos lá de novo. Arrumar o cabelinho. Vamos lá. Bom, Vitor, agora eu gostaria que você desse alguns conselhos. Você já comentou sobre algumas coisas. Qual conselho você daria a um empreendedor que tem interesse em fazer negócios com Xangai e até mesmo abrir uma empresa? Pensando em China, eu acho que o meu principal conselho é, assim, muito difícil essas perguntas, assim, você tem que nichar para uma coisa, né? Mas eu diria que o principal, se tivesse que citar apenas uma coisa, o principal seria a questão da desconstrução que eu te falei no início, que eu falei no âmbito pessoal, eu me desconstruí como pessoa, mas você também desconstruir todos os seus conceitos de business quando você entrar no mercado chinês. A China é muito grande, tanto em tamanho, mas principalmente em população, todo mundo sabe, é o país mais populoso do mundo. Isso tem implicações para além da nossa imaginação, tá? Então, a maioria dos empresários chineses não olha para o exterior, porque o mercado doméstico deles é tão grande que eles podem fazer fortuna só no mercado doméstico, entendeu? E se eles olham para o exterior, eles ainda pensam em outros países que ainda falam um pouco de chinês, como Malásia, Singapura, ou aqui perto, assim, Coreia, Japão. Então, dificilmente eles têm uma visão... Lógico que as empresas grandes é diferente, mas no geral, o empresário não tem, porque ele pode, só com o mercado doméstico, criar um império, sabe? Porque é muita gente, o mercado consumidor é gigantesco, a classe média chinesa gasta. Então, eu acho que quando você entra no mercado chinês, você tem que resetar toda a sua mentalidade, tudo. Você não vai trazer um produto do exterior para cá sem fazer adaptações. Acho que isso é verdade para qualquer mercado. Se você sair do Brasil para ir para a Argentina, você já vai ter que se adaptar, mas eu acho que para a China a adaptação é muito maior que a média. Então, eu vi muitas empresas estrangeiras falharem aqui porque elas acharam que elas
eram as top do mundo e só vinham aqui fazer o que já sabiam e se ferraram porque não dá. Você não pode trazer conceitos prévios para dentro da China. A China é um mundo à parte. Acho que as oportunidades, principalmente para estrangeiros aqui, são surreais. Xangai tem um fenômeno que eu acho que o brasileiro vai achar fascinante, que é o seguinte: tem mais vaga de emprego que pessoas. Tá? Então, Brasil, pois é. Então, assim, aqui já cansei de ver amigos chineses que não eram... Tem uma história muito boa, uma amiga minha, que ela é de uma província do interior, ela veio me visitar aqui em Xangai, ela falou assim, ela é do interior mesmo, de uma vila rural, falou assim, quero conhecer como é que é a sua vida em Xangai chinesa. Veio para Xangai, e aí eu fui visitar a empresa de um amigo meu, fui no escritório onde ele trabalhava, no que a gente entrou, a dona da empresa estava lá, que era uma mulher também, e viu que a minha amiga falava inglês muito bem e ofereceu emprego para ela. Deu um mês, ela voltou, arrumou as coisas e mudou para Xangai e está aqui agora. Nossa. Entendeu? Então, é muita coisa, tem o dinamismo disso aqui é surreal, tá? Eu acho que a China ainda está aprendendo como se vender para o exterior, então eles têm essa deficiência, eles são ruins no marketing, eles são excelentes na eficiência, na centralização, na alocação de recursos, etc., mas eles são ruins no marketing, sempre foram, tá? Então, por isso que não existem grandes marcas chinesas com a presença global verdadeira. Os americanos são muito bons nisso, as marcas americanas ficam, né, na cabeça, e as marcas chinesas não, é uma deficiência que eles têm, mesmo eles tendo muitas vezes produtos muito melhores, tá? Então, eu acho que a dica que eu daria é, venha para cá, venha ver o que é isso. A China vai dominar o mundo no sentido bom da coisa, eles vão se expandir, tá? Eles já estão se expandindo, e eu acho que falando para a minha geração, assim, no nosso lifetime, o centro de poder vai mudar para a Ásia, mas para vir para cá você tem que se desconstruir, tá? Você tem que repensar, se reinventar, enfim, começar do zero mesmo. Você está contratando, por acaso, Vitor, você está fazendo uma propaganda aqui para as pessoas, para os brasileiros, está um incentivo para os brasileiros se mudarem para a China? Não, eu diria que um desabafo mesmo, assim, eu acho que as pessoas tinham que, eu acho que todo mundo tinha que vir para cá em algum momento, ver o que é isso, sabe? Porque Concordo. Não acho que todo mundo tem o perfil de se mudar para cá, tá? Isso é muito perfil de pessoa, e, enfim, acho que tenho vários amigos, por exemplo, que eu adoraria que viessem visitar, mas eu sei que eles não viriam para cá, entendeu? Agora, eu acho que visitar, sabe como a gente fala, todo mundo devia, como brasileiro, tem que ir para a Europa, tem que ir para Portugal, de repente, e conhecer um pouco a história, para os Estados Unidos uma vez. Eu acho que também tem que vir para a China pelo menos uma vez, ver o que é isso. Nem que seja nas grandes nem que seja para Xangai, vai para Pequim ver a muralha, não interessa, mas assim, venha ver, essa cidade proibida é linda, agora assim, venha ver o que é isso, sabe? Para você também desconstruir um pouco, só de vir, sem falar nada de chinês, sem nenhum estudo prévio, só de chegar, você já vai quebrar tantos paradigmas na sua cabeça, sabe assim, porque a China sofre muito disso, né? Assim, é uma razão histórica. A China toma muita porrada sempre. Estou dizendo que a China é perfeita, mas a maioria das críticas são extremamente infundadas. Entendeu? Então, enfim, é só isso que eu diria. Assim, venha ver o que é isso, assim, tanto em termos de business como para a parte pessoal também. Concordo com você plenamente. Agora, Vitor, antes da gente ir para a última pergunta, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Brashan. Porque a gente acabou não comentando, você falou um pouquinho da Lantal, você é diretor de marketing, né, da Brashan, e eu acho que é interessante também isso para os brasileiros conhecerem. Sim, com certeza. A Brashan é a Associação Empresarial Brasileira aqui na China, tá? Basicamente é uma organização dos brasileiros que tem empresa aqui na China, de empresas brasileiras que têm algum escritório de representação, etc. Então, a gente tem hoje mais de 130 empresas registradas, a maioria delas em Xangai, mas tem empresas grandes que são membros, até empreendedores que nem eu, empreendedores que abriram seu próprio negócio aqui. Basicamente é uma similar ao que seria, assim, é uma associação empresarial, então a gente se organiza, é um grupo que se reúne com alguma frequência, que conversa, troca experiências, etc. Eles têm muitos brasileiros aqui na China, para quem não sabe, muitos, inclusive tem uma cidade no sul, em Guangdong, Dongguan chama a cidade, que
na década de 90, chegou a ter uma comunidade de quase 4, 5 mil brasileiros lá. A indústria calçadista de Dongguan é dominada por gaúchos, assim. Então tem muita gente, a gente está na China há 20, 30 anos. Tá? Então você conhece muita coisa, a gente tem viajado para lá, eu fico em Xangai, a Brashan começou em Xangai, a gente tem feito incursões mais para o sul da China, a gente tem muito contato com o consulado, a embaixada brasileira aqui, a gente organiza eventos, mas é mais uma tentativa das empresas brasileiras aqui se organizarem, se unirem, se conhecerem, unirem recursos também e trocar experiências, tá? Então, basicamente é isso. A gente tem agora, eu sou diretor, tem uma gestão, assim, eu sou da gestão 2021, 2022, sou diretor de marketing, principalmente de eventos, dessas viagens para lá, a gente que organiza, sou eu que organiza, a gente recebe convites para participação em feiras, por exemplo, então estou levando 5 empresas brasileiras mês que vem numa feira em Ningbo, aqui perto de Xangai, feira de alimentos. Então, tem 5 empresas brasileiras aqui que são dessa área que vão expor, a gente vai levar eles lá. Então, a gente faz toda essa... Faz uma questão de organização, como dizer, de organização de esforços, vamos dizer assim, tá? Sobre isso. Mas associação empresarial, basicamente. A gente tem Bracham, BRACHAM, M de Maria. Então, quem quiser olhar aí no Instagram, etc., a gente tem bastante LinkedIn, a gente tem bastante coisa. Fiquem à vontade, se tiver algum contato, podem falar comigo. Enfim, a gente tem bastante, tem tentado remodelar a estratégia assim, recentemente, mas é mais uma associação empresarial mesmo. Muito bom, muito obrigada, Vitor. Agora vamos a um assunto que eu gosto muito, que é sobre etiqueta nos negócios, né? A gente sabe que cada país, né, tem a sua etiqueta. Sim. Principalmente nos negócios. Você até comentou um pouquinho, né, sobre essa questão do chinês gostar de sair depois, fora o horário comercial, de esticar e conversar um pouquinho mais. Eu acho que isso também seria, não é bem etiqueta, mas faz parte da cultura de negócios da China. E eu gostaria que você desse mais algumas dicas do que se deve ou não fazer em termos de negociação com os chineses. Especialmente o pessoal de Xangai. Sim, eu diria que assim, a minha primeira dica é no sentido de entender qual que é a premissa do outro lado. Isso se aplica para tudo nos negócios, assim, tentar entender de onde o outro lado está vindo, né, para ver qual é a melhor estratégia. Então, assim, o chinês valoriza muito relações de longo prazo, tá? E ele vai ter uma desconfiança natural sobre você no início. Então, você tem que ter paciência. Eu acho que, assim, quando você está no exterior, falando com o chinês aqui dentro da China, eu entendo que você está, por exemplo, negociando com alguma coisa com o fornecedor. É muito difícil, vocês não se encontraram pessoalmente, está você na sua casa, ele na casa dele, lógico que é mais difícil. Mas se vier para cá, entenda que você está no país deles, entenda que cabe a você quebrar essa barreira inicial que eles vão ter. E eles são, eu acho que tem uma coisa assim, conheça ele como pessoa também, né? Ou seja, que eu falei da questão do conhecimento. Para criar essa relação, conheça o seu parceiro, fornecedor, cliente, que seja como indivíduo, entenda, conheça ele como pessoa, que problemas ele enfrenta, a história dele, o que ele já passou, ele vai tentar te conhecer também. Essa é a maior dica que eu posso dar se você tem um parceiro que é mais fundamental. Você está realmente só negociando com o fornecedor que você vai comprar uma vez e é isso aí, acho que não vale o esforço, mas para relações mais complexas, eu diria, conheça ele como pessoa. Aqui, por exemplo, polêmico isso, mas polêmico assim, é difícil de entender, mas aqui presentes, esse tipo de coisa é visto com bons olhos. Então, você sabe que ele gosta de alguma coisa, leve um presente, entendeu? Isso aqui não é tido como uma afronta, muito pelo contrário. Tá? No Brasil já passa a sensação de ser um certo suborno de alguma forma, né? Já tem essa conotação, aqui não, tá? Eles, presentes materiais caem muito bem, muito bem. Então, eles veem que você botou um esforço em cima disso, que você pensou, e principalmente se você errar no presente, ele não gostar, ainda vai contar pontos positivos pelo esforço, tá? Não tem problema. Mas se ainda acertar, porque você convenceu ele, e ele mencionou, por exemplo, que ele gosta de vinho. E você deu um vinho chileno, algo que ele não teria, sabe, um negócio assim? Putz, cara, sensacional, sensacional. Assim, então, agrade, que eles vão tentar, porque se vier aqui, eles vão te levar para jantar no melhor restaurante, então vão tentar mostrar. Então, acho que faça esse esforço do seu lado também. Então, conheça o seu parceiro no pessoal mesmo. Eles gostam de levar as relações profissionais para o nível pessoal. Então, eu também faço o mesmo, sabe?
É isso que eu diria, assim, conheça ele, se... Às vezes, e as pequenas coisas na conversa dão excelentes presentes. Então, vi um fornecedor que eu fui visitar e ele disse que a filha dele estava tendo um problema muito grande em aprender inglês, por exemplo. E eu tenho uma amiga que trabalha numa empresa que é um aplicativo de ensino em inglês para crianças chinesas. E aí eu peguei com ela um membership do aplicativo e dei para a menina. Assim. Então, eu falei assim, usa da minha amiga, essa empresa é bom e tal, ajuda ela, enfim. Mas esse tipo de esforço cai muito bem. Eles gostam desse toque pessoal nas coisas. Tá? Eles gostam muito de ver que você se esforçou assim. Porque é tanta gente o tempo inteiro e ninguém se importa nunca, né? Que os negócios... É um mundo frio dos negócios, não adianta, né? A coisa é mais... Então, se você mostra que você botou um esforcinho, que você realmente pensou, putz, ganha corações de milhões, assim. Então, meio romântico, mas funciona muito. Dou muito essa dica, tá? Funciona demais. Mas é interessante você ter falado isso, porque isso realmente em alguns países asiáticos isso funciona muito bem. Então eu achei fantástico essa dica, muito obrigada. Agora uma curiosidade, Vitor, assim, a gente sabe, né, que também no passado, não sei se isso mudou, mas quando eu também já fiz negócios com a China, às vezes podia acontecer de falar com o fornecedor, ela mostrar uma cartela de modelos maravilhosos, aí você escolhe os mais interessantes e no momento ela fala, não, tudo bem, eu vou mandar, e aí quando você vai receber a sua remessa, você vê que os modelos não são aqueles que você escolheu, e aí acaba ficando aquela impressão de que você foi enganado, né? Que muitas vezes tem um pouquinho até daquela cultura brasileira, às vezes das pessoas se sentirem, né? Os brasileiros, os estrangeiros falam isso, né? Do Brasil, que às vezes eles se sentiram enganados e às vezes o brasileiro acaba se sentindo enganado pelos chineses. Eu gostaria que você explicasse como é que fica essa situação, se isso ainda existe, se isso é uma coisa mais bairrista ou porque eles já sabem que isso vai ser momentâneo, porque pelo que você compartilhou aqui com a gente, os chineses eles mudaram bastante a prática de mercado, eles estão valorizando esse relacionamento mais a longo prazo, então isso tudo eu acho muito bacana, mas e como que fica essas outras questões que a gente sabe que acontece também existe? Que acontece, acho que segue acontecendo e seguirá acontecendo, tá? Acho que isso não é uma questão de falta de caráter do lado A ou do lado B, é uma questão de que quem trabalha com trading sabe que você tem que ter muito cuidado, tá? Não interessa de onde é o fornecedor, quem é o cliente. Então, assim, primeiramente, eu diria que para quem trabalha com trade, sempre tente construir uma relação com o seu fornecedor. Se possível, faça a inspeção de carga antes do envio. Tome todas as precauções possíveis sempre, tá? Porque é um negócio muito complicado. São duas partes que estão muito distantes geograficamente. O relacionamento interpessoal é complicado. Com a pandemia, ele é impossível. Então, eu diria que, assim, sempre tome os cuidados. Mas, falando um pouco do porquê que isso acontece, assim, é difícil pontuar uma questão. Tem vários aspectos que dá para analisar, tá? Eu acho que você pode pegar um fato assim, que de repente alguns fornecedores chineses vão enxergar o estrangeiro como apenas um cliente de one-off, assim, uma vez só, talvez não prestem tanta atenção no pedido dele, porque esse cara não vai voltar mesmo, então manda assim mesmo. Acho que tem um pouco disso, sim. Tem uma outra parte que é o seguinte, para os chineses e para os clientes chineses deles, eles não são, às vezes eles não prestam tanta atenção no detalhe, você entende? Então, eles são mais pragmáticos. Vamos dizer que no catálogo o produto estava do jeito A, e aí você recebe o produto B, só que o produto B também resolve, grande parte dos clientes chineses não vai reclamar porque não recebeu o A, porque o B também resolveu o problema. Eles são mais pragmáticos nesse sentido, entendeu? A maioria dos clientes nacionais pensa diferente. Se eu pedir o A, eu quero o A, independente se o B resolve o meu problema ou não, mas eu pedi o A, entendeu? Então, isso isso é uma diferença cultural que passa a ser de que é uma enganação, mas é só uma diferença qual é o grau de importância que você dá para algumas coisas, tá? Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, estou tentando só explicar o que passa na cabeça da fábrica ao dizer isso. Então, mas de novo, eu reforço, faça as inspeções, tome os seus cuidados sempre para você se proteger, tá? Porque também não vou botar a mão no fogo e dizer assim, não, sempre é mal entendido. Não, nem sempre. Pode ser que seja, né? Eu não tem como saber qual é a intenção de todo mundo, tá certo?
Pode ser que tem gente que tem realmente fazendo esquemas, etc. E todo lugar tem. Então, tome cuidado. Mas se eu tivesse que pontuar uma razão cultural, existe essa diferença, o grau de importância que a gente atribui a algumas coisas, tá? Então, porque para eles é um detalhe que não vai mudar o resultado final, e na maioria das vezes eles estão certos, mas para a gente importa, porque se eu pedir A e você me dá B, como assim? Mas se B também resolve, qual que é o problema, entendeu? Então, ambos lados têm um ponto, você entendeu? Então, tome só os cuidados com isso, ou deixe claro para o seu fornecedor, assim, mas, por exemplo, se eu fosse a fábrica, eu diria, você pediu A, chegou B, mostra para o seu fornecedor que chegou o B, e na próxima vez que você faz o pedido, deixa claro que você quer o A, você entendeu? Assim, não, mas eu não quebraria o pau logo de cara, eu não enfrentaria eles, assim, tipo, como assim você fez isso? Isso aqui não funciona. Aguenta, se aquele é um fornecedor estratégico, lógico, se não for, não interessa, mas se for, eu diria assim, aguenta, recebe esse primeiro carregamento, deixa claro que veio errado, mas fala que é ok, e reforça que da segunda vez que precisa ser aquele que se vier de novo esse não dá, entendeu? Assim, eu iria mais soft no início do que confrontação direta com eles normalmente não funciona, tá? Então, normalmente, há exceções, mas normalmente não funciona. Uma dica de ouro essa aí. Confronto direto, assim, botar dedo na cara com os chineses normalmente não funciona. Isso independe da região, porque você tem experiência Independe da região. Independe da região. Cultural. A reação deles varia, tá? O pessoal, por exemplo, do Nordeste chinês, que chamam de Dongbei, da região da Manchúria ali, eles são mais abertos ao confronto verbal. Então, você bota ele na parede, ele também vai tentar te botar, mas o pessoal do Sul não tanto. Há diferenças, mas no geral, eu diria que a confrontação direta, assim, e normalmente a reação do estrangeiro é essa. A gente, como cliente, o conceito do cliente na cabeça do ocidental no geral é assim, o cliente ele é a posição superior porque é ele que está pagando, certo? Então, assim, ele está acima... tem sempre a razão, né? O cliente que tem sempre a razão. Exato. E se é claro que o fornecedor ainda cometeu um erro, ou seja, eu pedi A, tá aqui o e-mail dizendo que eu pedi A e chegou B, aí a gente acha que, na cabeça do Ocidente, ele tem direito a falar o que ele quiser. Entendeu? Assim, e que é função do fornecedor aguentar, porque foi ele que cometeu um erro, entendeu? O chinês, não. Para o chinês, os dois lados ainda são pessoas e você não deve falar... Se você for agressivo com ele, assim, você não deve falar com ninguém dessa forma. Entendeu? Então, ele nunca perde a parte humana, assim, o aspecto humano da relação. Tá? Então, para eles, isso nunca deixa de existir, tá? Então, você está sendo agressivo com o seu fornecedor, mesmo que ele tenha cometido um erro, mas você fala assim com as pessoas normalmente? Normalmente a resposta é não. Então, por que você está fazendo isso? Entendeu? Então, o aspecto humano para eles é muito forte, tá? Independente de quem tem razão ou não. Isso para eles está acima de quem do certo ou errado, vamos dizer assim. Tá? Então, confrontação direto, não existe toda uma questão de mianzi, que em chinês, que é face. É uma questão da humilhação, entendeu? Então, se você está sendo agressivo com alguém, é muito mais complexo que isso, tá? É difícil explicar até. É uma coisa que é difícil explicar, mas com a vivência aqui você pega. Você tem que dar um pouco de mianzi para essa pessoa. Ela cometeu um erro, mas você precisa descascar ela em público? Não. Entendeu? Tipo assim, então, alguns cuidados que tem que ter, um certo tato, assim, na hora de falar, cometeu erro, mas calma. O que ele te deu resolve o seu problema no curto prazo? Resolve. Então vai usando, entendeu? Vai usando. Eu sei que veio errado, mas vai usando. Fala com ele, dá para entender assim, tem que ter um pouco isso. É assim que a cabeça deles funciona. Então, se tiver um fornecedor estratégico, acho que vale o esforço. Ótima dica, ótima dica. Agora, só fazer uma outra observação e um compartilhamento também da minha experiência, que eu achei curioso, até engraçado. Eu não sei se isso também serve de prática para coisas maiores, mas assim, eu lembro que uma vez eu fui para uma feira de Guangzhou, né? E a gente estava na rua, que nem aqui no Brasil, né? Você tem as pessoas vendendo produtos na rua, e tinha uma senhora vendendo... Era uma fruta que eu nunca tinha visto, que acho que só existe na China. E eu fiquei curiosa, e ela veio me seguindo, e ela falou assim, olha, experimenta. E a pessoa que estava comigo, que já tinha experiência na China, ela falou assim, olha, não pega não. Mas a mulher colocou na minha mão, assim. E aí ela falou, e agora vai ter que comprar. E eu falei, mas como assim? Porque no Brasil, né, a gente está andando, às vezes a pessoa está vendendo que seja um amendoim,
e ela te dá para você experimentar mesmo, mas é claro que você vai ficar um pouco mais sem graça, mas você não tem obrigatoriedade. Mas aí a pessoa que estava comigo, ela falou assim, não, se você não comprar agora, porque ela botou na sua mão, ela vai ficar muito brava com você. É, Então, exatamente. assim, eu achei isso muito curioso, porque eu falei assim, como eu vou me proteger agora, né? E eu não sei se isso também funciona na prática, por exemplo, se você vai num supermercado, se você vai e tem as amostras, isso também se estende para a vida cotidiana ou você poderia explicar um pouquinho mais sobre isso? Porque foi muito curioso. Hum. Aí eu fui obrigada a comprar, né, aquela fruta e eu Sim, fiquei lá sim. sentada comendo a fruta. Nem queria, mas teve que comprar. Eu acho assim, na vida cotidiana, cara, por exemplo, esse exemplo que você citou, no supermercado, se tem uma amostra de alguma coisa, assim, provavelmente vai ter uma representante daquela marca. Então, assim, a gente está falando de marcas grandes, então se você aí não compra, não tem problema, ela não vai falar nada. Mas no nível local, ou seja, você está falando com às vezes até a produtora da fruta e tal, é mais complicado você não comprar. Tá? Tem que ter um pouco, tipo, um reconhecimento do esforço do outro lado. Talvez você não queira a fruta, mas compra uma, entendeu? Assim, entendeu? Ela te deixou experimentar, você não gostou? Então não compra 3, compra uma, sabe? Tipo assim, então é mais ou menos isso. É uma regra tácita da sociedade deles, entende? Assim, você não tem uma obrigação? Não. Se ela ficar brava, ela vai chamar a polícia? Não. Mas se você quiser se adequar aos costumes locais, você compra. Ou faz o que seu amigo falou, nem experimenta, foge, pode correr. Entendeu? Não tem problema, foge. Eu corro direto aqui. Tem várias, elas ficam vendendo. Eu já sei o que eu gosto, o que eu não gosto, não tenho mais. Hoje em dia não experimento, mas você já sabe, né? Tô aqui tantos anos agora, já sei que eu gosto, o que eu não gosto, mas você fica. Você fica. Aqui tem muitas, por exemplo, você está em algum restaurante ou bar de noite aqui, muitas senhoras vendem rosas. E aí ela vai vendendo a rosa e ela bota a rosa literalmente na sua mão. Entendeu? E aí ela fala que é de graça, mas aí ela pede um dinheiro para comer, por exemplo. Saca? Tipo, leva a rosa, mas me dá alguma coisa nesse sentido. Então, assim, você tem que recusar, sabe? Porque, tipo, uma coisa muito mal educada é assim, se ele te deu um negócio, você devolver é a coisa mais mal educada do mundo. Entendeu? Então, é muito, 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 muito mal educado. Eu lembro até hoje, eu estava na minha primeira empresa, a empresa que me trouxe para cá, a gente fez um team building, a gente foi todo mundo para um resort aqui numa outra cidade, e a gente estava fora do lugar fazendo um churrasco e tinha um outro grupo de pessoas lá fazendo churrasco também. E eles vieram trazer um pouco de comida pra gente. E o meu outro amigo português tinha, acho que um dos negócios, sobrou, a gente não comeu tudo e ele foi devolver. E aí o meu chefe chinês segurou ele e falou assim, não devolve. Deixa aqui, nem que a gente jogue fora, nunca devolva. Entendeu? Então você pode até deixar lá, ir embora e abandonar, o resto não tem problema nenhum, mas nunca devolva. Devolver é muito sinal. Então é meio que isso, assim, porque ela te deu na sua mão, se você devolve, é a maior falta de respeito. Ela sabe que você vai ter que comer, e aí você já comeu, então... e aí você não vai dizer que você não gostou na cara da pessoa e não comprar, né? Então, mas aí minha dica se já chegou nesse ponto, aí compra uma só, entendeu? Não precisa levar muito, mas compra uma só e tal. Ou não experimenta, é mais isso. Mas é a mesma coisa da Mientes, assim, devolver é muito humilhante, entendeu? Você devolve. É mais nesse sentido, assim. Nossa, fantástico. Muito obrigada. Adorei nossa conversa. Muito obrigada pela sua contribuição. Imagina. Eu acho que as pessoas devem ter aprendido bastante com essa nossa conversa hoje. Imagina, eu que agradeço o espaço aí, tanto pela parte da Brachada Lantal, estou à disposição, tá? Para quem precisar alguma coisa, tiver alguma curiosidade de China, ou só quiser bater um papo também, fiquem à vontade, sei que a China é um assunto que desperta diferentes emoções, né? Então, quem quiser, estou à disposição, fiquem bem à vontade. Muito obrigada pela presença, Vitor Moura. Hoje conversamos com mais um empreendedor brasileiro de sucesso que mora em Xangai. Espero que você tenha gostado do nosso programa e do conteúdo que nós trouxemos. Se você gostou, convido você a nos acompanhar em nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos e ajude-nos também a divulgar a cultura asiática no mundo dos negócios. Se você tiver perguntas, sugestões sobre países e temas que você gostaria de assistir aqui em nosso programa, nos escreva via direct do Instagram. Nos vemos na semana que vem. Até lá!